Bom dia, meus amores. Hoje, dia 26 de junho, na aula de português, nós vamos fazer as páginas da 75 até a 83. Tá bom? Venham comigo. Estudo do gênero textual. Hoje nós vamos estudar sobre o texto dramático, teatral. Vamos estudar algumas características do gênero textual que você conheceu na sessão A Hora da Leitura, na aula anterior. Texto dramático, chamado também de teatral. Como o próprio nome diz, esse gênero existe com o intuito de ser encenado, ou seja, é para ser utilizado na montagem de uma peça de teatro, certo? Mas ele também pode ser simplesmente lido, como você e seus colegas fizeram neste capítulo. O texto Era uma vez, outra vez. Ele tem um narrador? Sim ou não? Vocês vão voltar lá no texto da página... Peraí que a tia vai ver aqui a página. Da página 69 até a 72. Quem esqueceu do que estava no texto, volta lá para ler, tá bom? Além do título e nome do autor, quais são as primeiras informações que aparecem no texto? Vocês vão tirar essas informações de lá, dá uma lidinha. Responda ao que se pede. Qual é a função no texto dos trechos escritos em caixa alta, ou seja, aquelas letras maiúsculas, e destacado em negrito ou em caixa alta sublinhados, tá? Como esses trechos são denominados? Os trechos devem ser lidos quando é encenado? Vocês já viram alguém no teatro? A gente vê isso em filmes, em novelas. Todas as falas dos personagens de um livro, de uma novela, de um seriado, são desse tipo de gênero, tá? Desse gênero textual. Só que a gente não vê eles lendo ali na hora, não é? Eles precisam decorar para poder falar. Esses trechos são escritos com uma fonte, né? Com um tipo de letra diferente daquela utilizada é escrita com diálogos entre personagens e colocada em negrito ou sublinhados, para não confundir o leitor. Que recurso também é utilizado com esse objetivo? A gente pode usar os parênteses, não é verdade? O leitor consegue identificar o personagem que está falando no texto? Como? Quando a palavra todos aparece antes de uma fala que o leitor... Peraí, gente, a tia não está enxergando aqui, não. Quando a palavra todos aparece antes de uma fala, o que o leitor deve entender? Qual palavra faz o leitor perceber que o texto é dividido em parte? Nós vemos lá no texto que nós temos cena 1, cena 2, cena 3, então ali a gente vê que o texto ele é dividido por partes, ok? Uma das características do texto dramático ou texto teatral é a ausência de um narrador. Mesmo que um narrador faça parte da peça, o texto em si não conduz o leitor por meio de uma narrativa. Assim, o leitor compreende a história e as principais características dos personagens, principalmente a partir do diálogo que se dá entre eles. Pode-se então dizer que nesse gênero textual, o leitor tem muito espaço para interagir com a história e também criar diversas interpretações a partir da sua própria imaginação. As informações relacionadas ao desenvolvimento das cenas e ao comportamento dos personagens são chamadas de rúbricas e costumam ser escritas em fontes, letras diferentes ou então destacadas em algum modo. Pode ser entre parênteses, evitando assim que o leitor se confunda enquanto faz a leitura, ok? Nós também temos outra leitura aqui que é para vocês praticarem a leitura, ok? Então, vocês leiam. Página 77. Chegou o momento de você escrever um texto dramático, mas você não fará isso sozinho. Será um trabalho coletivo, uma criação de toda a classe. Com o professor e os colegas, faça a leitura em sequência das imagens. Nós percebemos que essa atividade, infelizmente, envolve a turma toda, tá? E a gente não vai ter como fazer isso por meio de WhatsApp, porque é um número de alunos muito grande, tá bom? Então, nós vamos pular essa página
para, se Deus permitir, na volta a gente está fazendo, ok? Então, página 77, 78 e 79 até aqui, ó, até a questão 4, a gente não vai fazer, ok? Essa aqui dá pra gente discutir, olha só, divirta-se. Oba! Vou a uma peça de teatro para cachorros. Pelo programa, deve ser ótima. Não acredito, fui enganado de novo. Hora da vacina. Leia a tirinha e converse com seu professor e seus colegas. Como é produzido o humor na tirinha? Gente, o humor se dá pelo fato do cachorro estar todo animado, né? Ele acreditava que ia assistir uma peça de teatro feita especialmente para cachorro. Enquanto olhava, ele estava na mão um folhetozinho, tá? De uma campanha de vacinação, coitado. Ele estava achando que ele ia lá ver a peça teatral, mas ele estava com um folheto de uma campanha de vacinação. E no final das contas, ele se vê dentro de um consultório veterinário para quê? Para ser vacinado. Tá bom? Vamos para a página 80. Aqui, olha, leia um trecho da cena 2, continuação do texto dramático retirado outra vez, Era uma Vez, que você leu na hora da leitura, ok? Nós temos outro trecho que vocês vão ler, tá? E aqui na página 81 nós vamos responder algumas questões sobre esse pedacinho desse trecho de texto que vocês leram, ok? Vamos lá. No início da cena 2, que tipo de brincadeira Jeff faz com o grupo? Quais foram as 3 primeiras hipóteses dos personagens para as respostas que Jeff lhes dava? Circule de amarelo todas as rúbricas do texto. Nós já aprendemos o que era rúbrica, né? Descreva as características que levaram você a identificar essas rúbricas. Por que é importante que as rúbricas mantenham essas características no texto? Qual é a função das rúbricas nesse texto discursivo? Nós temos definição de rúbrica para quem esqueceu ali atrás, volta lá na página. Quais são as 2 sugestões que a segunda rúbrica do texto dá ao leitor? No texto, como é possível identificar as falas dos personagens? Responda. No avião, qual personagem fez o papel de comandante? Qual é o nome completo desse personagem? Quando os personagens estão no avião, o que começa a acontecer na cena? Releia um trecho do texto. Hilda. Eita, não empurra! Qual pontuação finaliza a frase? O que essa pontuação indica neste caso? Tá indignada, né? Releia outra fala da mesma personagem. Dani, vem pra cá! Senta aqui comigo. Nesse caso, qual a intenção essa mesma pontuação foi utilizada? Nós temos as definições de reticências lá atrás, dei uma olhadinha. Mas essa é fácil. Releia uma fala de Dani quando já estava no avião. Ei, esse lugar é meu! Circule um pronome demonstrativo presente na frase. Vocês vão circular o pronome demonstrativo, ok? Ele indica que quem ocupava o lugar era Dani ou a pessoa com quem ela falava. Explique sua resposta. Leia o texto publicado na folhinha, caderno do jornal, Folha de São Paulo, e responda ao que se pede. Estranhas mudanças. Vocês vão ler esse trecho e vão dizer a qual fase o texto se refere. No texto, que tipo de profissional dá dicas como passar essa fase? Isto é, qual é a sua área de formação? Ele é formado em quê, esse profissional? Há quantos anos esse texto foi publicado pela Folha de São Paulo? Nós temos a data aqui, ok? Você considera que, apesar desse texto ter sido publicado já há algum tempo, as dicas de Roseli Saião servem para os dias atuais? Escreva um parágrafo explicando com suas palavras como podemos fazer o uso das reticências. Nós temos as situações da reticência lá atrás, dos tipos de uso, tá, gente? É só vocês voltarem lá. Encontre pronomes demonstrativos no diagrama e depois explique como devemos usá-los, né? Os usos que devemos fazer deles.
E uma dica: os pronomes variáveis aparecerão escritos apenas no masculino e singular, ok? Os variáveis estão no masculino e no singular. Então, vocês vão achar eles aqui, tá? E vamos explicar os usos que podemos fazer deles. Tá bom? Ou seja, por exemplo, isso tá perto ou tá longe de quem fala ou de com quem está falando? É isso que eu quero que vocês falem. Tá perto de quem fala? Tá perto de quem tá falando? Ou está longe dos dois? Aquilo tá perto de quem fala? Tá perto de com quem tá falando ou tá longe dos dois? É isso que eu quero que vocês façam com a definição, com as palavras de vocês, ok? Complete o esquema abaixo com as principais características do gênero texto dramático, estudadas nesse capítulo. O texto dramático, ele não possui o quê? Ele possui pequenas pontinho, que descrevem ao leitor acontecimentos, comportamentos ou reações de personagens. Os nomes dos personagens apresentados vêm o quê? Antes ou depois de cada o quê? Vamos à folhinha. Cite uma característica do texto dramático. Vocês vão lá, vão tirar uma característica desse tipo de texto, qualquer uma, e vão colocar uma só aqui, ok? Chamamos de rúbrica o quê? As características dos personagens e os diálogos, ou as informações que descrevem ao leitor os acontecimentos e os comportamentos dos personagens. Marquem um X. Texto dramático também é conhecido como... Lembra que a gente falou que o texto pode ser pontinho, ou texto dramático. Leia o trecho de um texto teatral. Dona Benta. Dona Benta. Pedrinho então juntou suas coisas de viagem, colocou em uma maletinha e saiu estrada fora em busca daquele tal tesouro. Mas quando ele estava no meio do caminho, descobriu que não tinha pego as pistas e imaginou. Pedrinho: caramba, mas para que lado eu vou? Para lá ou para cá? Estou perdido. E agora? O que faço? Visconde entrando. Bom dia, Pedrinho. Para onde você está indo? Pedrinho: não sei. Acho que me perdi. Eu tinha que encontrar um grande tesouro, mas não me deram as pistas. Visconde: que tesouro é esse? Pedrinho: não sei te informar. Só sei que é um grande tesouro. Visconde: posso ir com você? Então vamos por ali. Acho que sei o caminho. E Visconde sai na frente, viu? Pedrinho: mas como que ele sabe o caminho? E sai também. Pedrinho: eu acho que pode. Sublinhe no texto todas as rúbricas. Lembrando que rúbricas são essas palavras que são escritas para poder identificar o que o personagem está fazendo ou está pensando na hora da fala. Ok? Vamos lá. Vocês vão sublinhar. Acabou. Beijo, meus amores. Até amanhã, tá bom? Até a próxima aula. Beijo, amo vocês, tá bom? Tô com saudade.